Uma boa tarde a todos. Eu sou o Lorenzo. E eu sou o Eduardo. Sejam bem-vindos ao curso da LoveCat. A guerra ao terror, também conhecida como guerra ao terrorismo, levava como objetivo dar alguma forma de resposta ao ataque de 11 de setembro de 2001, realizado nos Estados Unidos, a qual foi organizado por uma organização terrorista chamada Al-Qaeda, a qual era comandada por Osama Bin Laden naquela época. Esta guerra teve início por causa do ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush. O governo de Bush tomou uma série de medidas. Uma dessas medidas foram medidas policiais para controlar a população do país e, externamente, ação agressiva contra alguns países. A primeira invasão dos Estados Unidos foi ao Afeganistão. Nessa operação militar, os Estados Unidos conseguiu derrubar o governo talibã e construir um novo, com ideologias que despertavam mais seus interesses. Mas por que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Para descobrir a causa da invasão, teremos de voltar um pouco no tempo. Em 11 de setembro de 2001, a organização terrorista Al-Qaeda roubou 4 aviões comerciais dos Estados Unidos. 2 deles atingiram as Torres Gêmeas e um atingiu o Pentágono. A suposição mais aceitável é que outro avião voará para a Casa Branca. Tinham 4 países que faziam parte dessa guerra. São eles Estados Unidos, Afeganistão, Iraque e Grã-Bretanha. Motivos e as consequências. Em 11 de setembro de 2001, dois aviões transportando terroristas colidiram com as Torres Gêmeas de Nova York, considerada o maior símbolo econômico dos Estados Unidos. Milhares de pessoas morreram e 2 torres desabaram. Os Estados Unidos ficou com orgulho de ser gravemente ferido após o ataque. Então, no mesmo dia, os Estados Unidos anunciou uma campanha militar como uma estratégia global de contra-terrorismo, a chamada Guerra ao Terrorismo. Os atentados de 11 de setembro nos deixaram com várias consequências, algumas das quais ainda hoje visíveis, como o edifício do World Trade Center, que foi erguido do zero onde estão as Torres Gêmeas. Hoje é um memorial para uma média de 3.000 vítimas. Como resultado da guerra contra o terrorismo, o governo talibã cai em 2001 e volta ao poder em 2021, depois que uma ofensiva foi lançada. Os campos da Al-Qaeda foram destruídos e o líder Osama Bin Laden foi morto. Já no Iraque, acontece a queda do partido Ba'ath no governo, a execução do político Saddam Hussein, a insurgência iraquiana que ocorreu entre 2003 a 2011 e tudo isso entre as guerras que acontecem nesses países até os dias de hoje. Relação que os Estados Unidos tinham com Osama Bin Laden durante a Guerra Fria, que mais tarde desencadeariam os eventos do 11 de setembro. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos ajudou Bin Laden a fornecer armas e munições. Portanto, ele confiava nos Estados Unidos e esperava que eles lutassem contra a União Soviética na Guerra Fria. No entanto, com o tempo, as alianças dos dois foi armada. Em 1990, o Iraque fez incursões em alguns lugares, o que tornou o clima entre o Iraque e a Arábia Saudita um tanto tenso. Obviamente, Bin Laden se sentiu traído e com muita raiva gerou uma briga entre ele e os americanos, o que mais tarde causou mais danos aos americanos. Agora irei falar sobre a localização da latitude e longitude dos 4 alvos que os terroristas pretendiam atingir com os aviões no dia 11 de setembro. Casa Branca, Estados Unidos. Latitude: 38 graus, 53 minutos, 51 segundos ao norte. Longitude: 77 graus, 2 minutos, 11 segundos ao oeste. World Trade Center, Estados Unidos. Latitude: 40 graus, 42 minutos, 25,19 segundos ao norte. Longitude: menos 74 graus, 0 minutos, 27 segundos ao oeste. O Pentágono, Estados Unidos. Latitude: 38 graus, 52 minutos, 9,32 segundos ao norte.
longitude, menos 77 graus, 3 minutos, 12,88 segundos ao oeste. Capitólio, Estados Unidos. Latitude, 38 graus, 53 minutos e 23,2980 segundos ao norte. Longitude, 77 graus, 0 minutos, 32,6 segundos ao oeste. Agora, a localização das capitais do Afeganistão, Cabul, e do Iraque, Bagdá. Bagdá, Iraque. Latitude, 33 graus, 20 minutos, 26 segundos ao norte. Longitude, 44 graus, 24 minutos, 3 segundos ao leste. Agora, Cabul, no Afeganistão. Latitude, 39 graus, 54 minutos, 26 segundos ao norte. Longitude, 116 graus, 23 minutos, 50 segundos ao leste. Às 8h46, o voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center, em Nova York. Às 9h03, outro avião atingiu a torre sul. O Pentágono, em Virgínia, quando a primeira torre foi atingida, era 9h37. Em Washington, na Casa Branca e no Capitólio, era o mesmo horário do que em Nova York, nas Torres Gêmeas, 8h46. Já em Bagdá eram 8 horas a mais, ou seja, 16h46. Em Cabul, o fuso em comparação a Nova York eram 9h30 adiantado. Então, era 18 horas, 16 minutos quando o avião atingiu as torres. No Acre, era 8h46. Entretanto, em São Paulo e Brasília, era 10h46.